Shalom, shalom, povo de Deus. Sejam todos bem-vindos, amém? No nome de Jesus. Shalom, shalom para você, amém? Um dia abençoado, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, pastora Nani. Glória a Jesus. Mais um dia sobrenatural na presença do Altíssimo, amém? Fala pra mim, está me escutando bem? Está me escutando bem? Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos, amém? Um dia chacoalhado, sacudido da presença do Espírito Santo. Glória a Jesus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos, amém? Glória a Deus, vocês são muito guerreiros. Eu sei que sábado não é fácil acordar, não. Não é fácil. Mas vocês são guerreiros. Glória a Jesus, amém? Toda honra e toda glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Uma e tocha na outra. Glória a Jesus. Isso mesmo, vai falando assim: seja bem-vindo, amigo Espírito Santo. Fala, seja bem-vindo, amigo Espírito Santo. Amém? Já vai falando: Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo a esse ambiente. Nós te amamos. Amém? Fala, Espírito Santo, seja bem-vindo. Esse lugar te pertence, Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, toma esse lugar. Toma esse ambiente. Enche, Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, fala comigo. Isso, queridos, você orar dessa forma é muito poderoso, tá? Você manifesta, amém? O poder de Deus de forma assim sobrenatural, amém? Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar para nós começarmos? Hoje nós vamos ler Atos, capítulo de número 11, tá? Atos, capítulo de número 11. Então vamos lá. Presta atenção. Atos, capítulo de número 11, tá? Coloca aí já abre a sua Bíblia. Vamos orar para nós começarmos, amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, nós consagramos essa live ao Senhor. Nós te agradecemos pela oração da madrugada, por tudo que o Senhor fez por cada um de nós. Nós te pedimos, Pai, nesse dia, Pai, que o Senhor venha nos encher, venha nos transbordar de forma exagerada, Senhor Deus. Pai, que não seja eu, mas que seja a Tua palavra nos ministrando de forma poderosa. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Tá. Em Atos, capítulo de número 11, abre aí, certo? Em Atos, capítulo de número 11, nós vamos ver, né? Pedro explicando, né, para os cristãos judeus a visão que ele teve, a visão ali do que aconteceu, né? Os cristãos judeus aceitam, né, a mensagem, aceita, né, a pregação, tá? E há uma conversão muito grande, tá? A igreja vai crescendo e pela primeira vez ali eles vão ser chamados de cristãos. Então, se alguém perguntar para você aonde na Bíblia, tá? O termo cristão, cristãos onde o termo de cristão vai acontecer na Bíblia, no capítulo 11 de Atos, tá? Ok, a visão de Pedro, né, que significa a inclusão, nós vimos ontem, significa a inclusão de todos os povos no plano do Senhor, da salvação. Então, aquela visão de Pedro significava que Deus não tinha mais essa separação, não tinha mais essa divisão, certo? Ok? Também a gente vai ver a profecia sobre a fome que vai ser profetizada por Ágabo, tá? Um profeta,
ok? E os demais você já sabe. Quem escreveu Atos é Lucas, o médico, né? O companheiro de Paulo. Foi escrito, né? Diz que o evento descrito ali no capítulo 11 é mais ou menos entre o momento, né? Diz que 41 a 44 anos depois de Cristo, certo? Então já tinha passado algum tempo, mas diz que documentado em livro 60 a 70 anos depois de Cristo, certo? Ok? Então nós vamos estar fazendo aqui agora a nossa leitura, tá? Então, as curiosidades, só dar um remember para você, tá? Só dar um remember para você. O termo cristãos, ele vem, né, pela primeira vez em Antioquia, tá? A visão de Pedro simbolizava a inclusão de Deus para todos os povos, né? Principalmente, né, ali anunciando o evangelho a todos aos gentios ali, né? Perto. Profecia da fome, tá? Então a gente vai ver exatamente mais focado nisso, tá? Então tá. Então vamos lá. Abra comigo em Atos, capítulo de número 11. A explicação de Pedro, ok? Logo chegou aos apóstolos e a outros irmãos da Judeia a notícia que os gentios haviam recebido a palavra de Deus, mas quando Pedro voltou a Jerusalém, os discípulos judeus o criticaram, dizendo: você entrou na casa dos gentios e até comeu com eles? Então Pedro lhes contou exatamente o que havia acontecido e disse: eu estava na cidade de Jope e quando orava, num êxtase, tive uma visão. Algo semelhante a um lençol grande foi baixado do céu, preso pelas 4 pontas, vindo até onde eu estava. Quando olhei dentro do lençol, vi toda espécie de animais, dos domésticos e selvagens, répteis e aves, e ouvi uma voz dizer: levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor, jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura ou imprópria. Mas a voz do céu falou novamente: não chame de impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes antes que o lençol, com tudo o que ele continha, fosse recolhido ao céu. Nesse momento, 3 homens haviam sido enviados a Cesareia e chegaram à casa onde eu estava hospedado. E o Espírito me disse que eu fosse com eles. Então, vocês lembram que Cornélio, tá? Cornélio envia 3 pessoas atrás de Pedro para trazer Pedro para pregar ali para ele, para quem estava ali com ele. O Espírito, quem é o Espírito? O Espírito Santo. O Espírito me disse que eu fosse com eles, sem nada questionar. Esses 6 irmãos me acompanharam e logo entramos na casa de um homem que havia mandado me buscar. Ele nos contou como um anjo havia aparecido em sua casa e dito: enviei mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele lhe dirá como você e toda a sua casa podem ser salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como ocorreu conosco no princípio. Então me lembrei das palavras do Senhor, quando ele disse: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E uma vez que Deus deu a esses gentios a mesma dádiva que concedeu a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, que era para eu me opor a Deus. Quem era eu para me opor a Deus? Ao ouvirem isso, pararam de levantar objeções e começaram a louvar a Deus, dizendo: vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender e receber a vida eterna.
Então, olha só, queridos, a religiosidade ainda nos próprios discípulos, né? Quando eles ficaram sabendo que Pedro tinha ido na casa de um gentil, eles começaram a criticar Pedro. E aí Pedro teve que explicar: não, foi Deus que apareceu para mim, foi Deus que falou comigo, e aí me mandou lá na casa do Cornélio pregar para eles, e quando eu estava pregando para eles, o Espírito Santo desceu sobre eles. Então, queridos, a mentalidade aqui dos discípulos ainda, até esse momento, era achar que o Evangelho de Cristo era só para quem? Era só para eles. Mas não, Deus estava falando: olha, antes havia uma lei, havia uma separação, mas o véu foi rasgado. Agora, vocês precisam entender que essa mensagem vai chegar a todos e vocês têm que deixar todas as objeções, todos os obstáculos, porque é mais importante anunciar o reino de Deus, tá bom? A igreja em Antioquia da Síria. Enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição depois da morte de Estevão chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. Então aqui agora presta atenção. Quando aconteceu a morte de Estevão, os discípulos foram dispersos na perseguição. Agora esses daqui vão se encontrar na Síria. Pregaram a palavra, mas somente aos judeus. Contudo, porque lá na Síria tinha judeus, mas somente a judeus. Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre a Cirene até Antioquia começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Quando a igreja de Jerusalém soube que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Ao chegar ali e ver essa demonstração de graça, da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, o levou para Antioquia. Então agora presta atenção. Agora Barnabé vai atrás de Saulo, tá? Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, o levou para Antioquia. Ali permaneceram com uma igreja um ano inteiro, ensinando muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Durante esse tempo, alguns profetas viajaram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, pôs-se em pé numa das reuniões e predisse pelo Espírito Santo que uma grande fome viria sobre todo o mundo romano. Isso se cumpriu durante o reinado de Cláudio. Então os discípulos de Antioquia decidiram enviar uma ajuda aos irmãos da Judéia, cada um de acordo com as suas possibilidades. Foi o que fizeram, enviando as doações aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Então aqui nós estamos vendo a propagação do evangelho agora andar na dimensão do quê? Dos gentios. Quem são os gentios? É os povos de outras nações. Mas para isso Deus precisou quebrar os paradigmas, tá? Na mentalidade de Pedro. Porque senão, queridos, Pedro não ia lá na casa de Cornélio. Então primeiro Deus teve que dar uma visão para Pedro, para ele ir para a casa de Cornélio, anunciar o evangelho aos gentios. E você pode ver, os discípulos que foram perseguidos, eles agora estavam em lugares, né, como lá na Síria, em Antioquia. Por quê? Quanto mais perseguição, mais ele se dispersava e mais o evangelho era anunciado, tanto para judeus quanto para os gentios, amém? E assim começou a propagar o evangelho de Cristo no mundo inteiro, tá? Então, a história de Jesus, ela acontece em Israel. Então, Israel é a nação onde Jesus nasceu, é a nação de Cristo, certo? É a nação primogênita. Só que
a salvação se estende aos judeus e depois se propaga aos gentios, tá? E aí você vai ver para onde vai primeiro a salvação? Para a Ásia, para Antioquia, para a Síria, tá? Então, se a gente for pegar agora os continentes, quais são os continentes mais antigos? Vamos fazer uma pesquisa rapidinho aqui. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Quais são os continentes mais antigos? Em ordem, tá? Porque eu já sei qual foi, tá? Vamos lá. Ó. Diz aqui, os continentes mais antigos, diz que é a Austrália, a África, a América do Norte, né? Diz que são os continentes mais antigos. Então, vamos supor que os continentes mais antigos, né, foram onde foram propagados. Continentes mais novos é o quê? É a América Latina, né? América Latina, América Central, são continentes mais novos, né? Quantos anos tem o Brasil? O Brasil tem quantos anos, amor? 500 anos? 500 e poucos anos. 1.500. Hã? Tá? Então, queridos, eu quero que vocês entendam. Conforme o mundo foi se expandindo, o Evangelho de Cristo, tá? Ele foi se propagando, ele foi indo para esses lugares, ok? Aí, deixa eu trazer algo aqui que tá queimando no meu coração, tá? Ontem eu tava refletindo, tá? E eu vou trazer para você aqui hoje algo que, de verdade, vai chegar um momento da sua vida, você que Deus está levantando como um pregador do Evangelho. E essa é a palavra de hoje, tá? Eu quero que você de verdade seja um agente que leva o Evangelho genuíno. Porque, queridos, o Evangelho, ele não só é Deus te abençoe, ele não só é Deus vai te abrir uma porta. O Evangelho de Cristo não só é Deus está trazendo para você uma... Não, o Evangelho de Cristo não é só isso. A mensagem principal do Evangelho de Cristo é: se arrependa e seja transformado, em nome de Jesus. Mas para isso, nós vamos precisar fazer a pregação dolorosa, que é o que eu tenho feito esses dias, que é falar, confrontar vocês com o pecado. Olha, isso é pecado, isso não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode. E a pregação que dói é a pregação que você confronta as pessoas. Olha, não pode fofocar, não pode fornicar, não pode adulterar, não pode usar objeto sexual. Queridos, esse é o evangelho que dói, não é todo mundo que gosta e não é todo mundo que prega. Porque é o evangelho que vai atrair a perseguição. É o evangelho que não tem um público tão grande. Tá? Mas eu não quero que você escolha um evangelho coach para pregar. E nem um evangelho que só Deus te abençoa. Não, queridos. Deus, ele é misericórdia, Deus é justiça, Deus é amor. Mas a mensagem central do evangelho é essa daqui: se arrependa dos seus pecados e aceite Jesus como seu único, suficiente Salvador. E venha andar na porta estreita para você conseguir se manter na vida eterna, na sua salvação. Esse é o evangelho. Não existe esse negócio, uma vez salvo, sempre salvo. Não. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu creio de todo o meu coração que eu sou salva. Mas eu preciso permanecer na conduta que eu estou. Porque se eu mudar de conduta, eu posso perder a minha salvação. Certo? Eu posso perder a minha salvação. Então, queridos, a minha mensagem hoje pra você é: não mude a sua pregação para agradar ou para ser aceito em nenhum lugar. E o diabo, ele vai fazer com que você deseje mudar a pregação. Não que você vá pregar uma heresia, mas talvez você vai pregar somente a parte boa. Só que, queridos, não tem como uma pessoa ser transformada se ela não sair do pecado. Não tem como você ser uma pessoa nova, se livrar das feridas da alma, se você não mudar de conduta. Então, queridos,
pregue o evangelho que confronta, que fala, olha meu irmão, essa pinga aí vai te levar para o inferno, esse cigarro aí vai te levar para o inferno, essa boca suja que você tem vai te levar para o inferno, olha esse palavrão que você fala, você fica invocando o demônio, certo? Então, queridos, eu preciso hoje que você entenda isso. Não mude a sua pregação para agradar. Você é a geração do avivamento. Você é meu aluno da Escola de Libertadores. Ou você que é meu aluno da Escola de Avivamento. Não mude a sua pregação. Não mude. Vocês estão vendo em Atos a perseguição. Os religiosos. E outra, os pastores religiosos não vão gostar de você. Porque, queridos, aonde se prega sobre o pecado e confronta, há arrependimento e logo há transformação e logo há um mover, manifestação sobrenatural do poder de Deus, certo? Então, queridos, não mude a sua pregação. Não, olha, ainda mais nesse tempo, Jesus está às portas e você vai precisar cada dia mais anunciar o que é pecado e o que não é. Ah, mas eu não acredito. Fala assim, olha, mas a palavra de Deus diz. Amém? Então, queridos, deixa eu falar algo para você. A igreja, muitas igrejas, muitos pastores têm só massageado o ego. Olha, que Deus abençoa, que Deus vai abrir porta, queridos, Deus ele é amor, Deus é abundância, mas antes de tudo, se arrependa do seu pecado. Negar a si mesmo todos os dias. Queridos, não é fácil. Jesus vai dizer, eu vou abrir aqui para vocês, tá? Eu vou abrir aqui para vocês o versículo da porta estreita. Queridos, Jesus vai dizer assim, tá? Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Como estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos são os que a encontram. Não é muito, é pouco. E eu vou dizer algo aqui para você. O evangelho de Cristo é parar de pecar, negar-se a si mesmo todo dia. E como que você nega a si mesmo todo dia? Olha, esses últimos 3, 4 dias eu falei de maldição, falei de pecado, ontem eu falei de perversidade sexual. Então eu quero que você entenda aqui hoje. O evangelho de Cristo consiste em você se arrepender e se manter firme. Só que só tem um jeito de se negar a si mesmo todo dia. É buscando Ele, é se enchendo do Espírito Santo, é escutando a pregação, é colocando para dentro Deus dentro de você. E como que você coloca mais de Deus dentro de você? Numa pregação, na leitura da palavra, num louvor, não é na série, não é fofocando, não é na roda. Queridos, eu preciso que você entenda. Não muda a sua pregação para agradar, para fazer parte, para se assentar com os pastores fulano, beltrano. Não muda a sua pregação, confronta. Isso vai ser requerido de você. Porque às vezes o sistema vai falar assim, olha, muda a sua pregação para você ser aceito aqui, para você ser aceito aqui. Não mude a sua pregação. Você só precisa ser aceito por uma pessoa. E o nome dele é Jesus. Jesus. Você não está aqui nesse mundo para agradar homens, para fazer parte dos pastores associados, não. Você está aqui para agradar ao Rei dos Reis e Senhores dos Senhores, que é Jesus Cristo Nazareno. João Batista foi perseguido, a pregação dele era ardida. Por que a pregação? Por que os religiosos odiavam João Batista? Porque João Batista confrontava pecado. O João Batista, a pregação dele era falar sobre o pecado. Então, queridos, confronte o pecado. Fale o que é pecado. Para com esse negócio, Deus está abrindo uma porta. Deus só vai abrir uma porta, minha irmã, depois que você parar de fornicar, depois que você parar de trair seu marido, depois que você sair desse vício, depois que você parar com essa pinga. Aí Deus vai te abençoar. Caso contrário, não. Então primeiro você tem que fazer o processo para depois viver o que? O despojo. Não tem como você viver algo da parte de Deus sem antes viver o cumprimento da promessa, passar pelo processo. Então, queridos, para de ficar pregando bênção. Prega o que essa pessoa precisa fazer primeiro para acessar a porta aberta, para acessar essa chave espiritual. Tem que abandonar o pecado, tem que abandonar a mentira, tem que abandonar todas essas porcarias, porque senão não vai acessar a bênção, não vai viver aquilo que Deus tem.
Então, queridos, pregue o que você tem que pregar, que é o que? O Evangelho de Cristo. É o que? É confrontar pecado. Queridos, você vai ver aqui, ó. Arrependam-se dos seus pecados, João Batista. Jesus, arrependa dos seus pecados. Vai e não peques mais. Queridos, esse evangelho coach, de bênção, só de prosperidade, que Deus tá... Sai disso daí. Queridos, a transformação só vem com o abandono de pecado. Mas para abandonar pecado, tem que entender, tem que saber o que pode e o que não pode. É por isso, queridos, que eu falo aqui para você o que é, o que não é. Por isso que a gente faz, às vezes, imersões, masterclass para falar de coisas mais pesadas. Porque, às vezes, numa live dessa, é complicado falar certas coisas, mas eu sempre estou abordando nos cultos, nas lives. Por quê? Porque, queridos, é negar a si mesmo, é negar o desejo da sua carne, é negar a si mesmo todos os dias. E só tem um jeito de conseguir negar a si mesmo, como? Abandonando o pecado e se fortalecendo o seu espírito. Então não muda a pregação. A pregação, queridos, ela é simples. Você não precisa, eu quero pregar no profético, queridos. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode pregar com a raiz profética, você pode pregar no ensino, mas a pregação principal, ela não pode faltar no banquete que você vai oferecer, que é: arrependa do seu pecado, seja transformado pelo poder do Espírito Santo, negue-se a si mesmo todos os dias, tome a sua cruz e siga Jesus. A porta é estreita e é dolorido se manter no caminho que leva à salvação, porque o mundo vai te perseguir. Então, queridos, a porta é estreita. Não tem, queridos, esse negócio da hipergraça, uma vez salvo, sempre salvo. Não, porque eu fui salvo, aceitei Jesus. Querido, não é só aceitar Jesus, é tomar a cruz. E tomar a cruz, queridos, é negar a vontade da carne, a vontade do pecado, é sair do cigarro, é sair da bebida, é sair dessa fornicação, é sair dessa perversidade. Queridos, negar-se a si mesmo é parar de fazer o que agrada a Satanás e começar a alimentar o seu espírito com as ferramentas espirituais. Isso é a mensagem do Evangelho. Então, não desfoca. Essa é a mensagem principal. Uma pessoa, ela só é cheia do Espírito Santo quando ela se arrepende, ela é confrontada. Tá? Então, olha, eu vou dizer outra coisa pra você. Psicólogo não te transforma, psiquiatra também não, autoajuda, nenhum livro. Você pode ser que você aumente o seu nível de consciência que você está fazendo errado. Só tem uma coisa que te transforma, é Jesus. Mas para isso, você vai ter que fazer a sua parte, que é renunciar ao pecado. É renunciar ao pecado. Então, queridos, de todo o meu coração, não mude a sua pregação para você agradar as rodas, até mesmo o pastor. Talvez alguém vai falar assim: prega aqui na minha igreja, prega sobre... Nós estamos falando sobre prosperidade. Mas se no meio da ministração Jesus pedir para você pregar sobre arrependimento e pecado, pregue. Isso aí não vai machucar ninguém, mas vai trazer salvação. Vai tirar muitas pessoas do cativeiro. Não mude a sua pregação para agradar homens. Não mude a sua pregação para você fazer parte do conselho de pastores. Queridos, hoje dentro do sistema existem muitos pastores que eles entram num certo acordo. Nós falamos só até aqui, para não assustar membro, Deixa eu falar uma coisa para você. O verdadeiro evangelho, ele dói, ele incomoda, ele tem que te esmagar. Ele tem que te confrontar. A pregação, ela tem que doer. Você tem que sair de uma ministração e falar assim: eu preciso mudar. Deus me transforma. Deus tira os espinhos da minha carne. Queridos, essa é a verdadeira ministração. Então, queridos, muito cuidado com o evangelho que vocês têm pregado. Vocês estão pregando arrependimento? Querido, a maior manifestação do Espírito Santo é quando você prega sobre se arrepender dos pecados. Mas que pecado? Aí você começa a falar. A maior manifestação
A maior manifestação do Espírito Santo é quando alguém genuinamente se arrepende do pecado. Então invista nessa pregação. Amém? Invista nesse tipo de pregação. Porque o Senhor, Ele está nos chamando para um tempo como esse. Mas, apóstolo, se eu ficar pregando sobre o pecado, eu nunca vou poder pregar lá na igreja, o pastor não vai deixar. Então vai para o púlpito da rua, das redes sociais, mas pregue arrependimento. Pregue sobre o pecado. Amém? Eu preciso que você saiba que isso vai ser cobrado de você. Fale o que é e o que não é. Porque essa pregação pode tirar alguém de um cativeiro, de um calabouço, pode tirar uma pessoa de uma cegueira, pode trazer uma pessoa, tá? Pode trazer uma pessoa a viver uma manifestação do Espírito Santo a partir do momento que ela entende que aquilo que ela está fazendo é pecado. Porque talvez ninguém, o pastor dela, a pastora não contou para ela, com medo de perder ela. Queridos, deixa eu te falar, vocês nunca podem ter medo de perder ninguém. Porque ninguém é de vocês, ninguém pertence a vocês. Para com esse negócio de você achar que a ovelha é sua. A ovelha não é sua, ela é de Cristo. E se ela não ficar dentro da sua igreja ou lá na sua célula, porque você está confrontando, falando do pecado, Jesus vai tomar de conta. Então você não esquenta a sua cabeça. As pessoas não te pertencem. Você não é dono das pessoas. Entenda isso, você que é pastor e pastora. E se essa pessoa não quer se alimentar desse banquete que você está oferecendo, que ela vá num lugar que massageie o ego dela, mas você não vai carregar nenhuma culpa sobre não oferecer o alimento que realmente, você tinha que oferecer. Então, eu quero que você saiba de algo. Se tiver que falar, fale. Porque quem vai convencer, quem vai exortar é o Espírito Santo de Deus. Chega de massagear o ego da pessoa. Querido, Jesus, ele falou comigo ontem, não tem tempo mais de ficar, eu vou devagarzinho com essa pessoa, porque eu tenho medo dela se escandalizar. Não, meu irmão, deixa eu falar uma coisa, deixa eu abrir aqui, ó. Não herdarão o reino do céu os idólatras, os maldizentes, os homossexuais. Você acredita na Bíblia? Ou você só acredita num pedaço dela, no outro? Tá, você acredita na Bíblia. Então você acha que essa parte não vale e as outras valem? Então, é isso, meu irmão. A Bíblia, mostra na Bíblia, pega os versículos e fala assim, meu irmão, é isso. E outra, Jesus está voltando. E se ele te encontrar desse jeito, você vai para o inferno. Você não vai alcançar a sua salvação. Queridos, não dá mais tempo de você ir com jeitinho, de você... Querido, não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Ontem Jesus colocou uma urgência tremenda no meu coração. Não tem mais tempo. Não dá mais tempo de você ir com jeito. Eu vou me dedicar aqui 3 meses. Não tem 3 meses. Lança a semente, deixa o Espírito Santo trabalhar. Lança a semente, deixa o Espírito Santo trabalhar. Queridos, não tem mais. Mas se não gostar mais de você? Você tá preocupado em manter amizade, reputação? Para de evangelizar, você está no lugar errado. Fulano, arruma a sua vida, endireita as veredas da sua vida. Se Jesus vir hoje, você vai ficar. Você quer um respaldo? Tá aqui na Bíblia. Mas eu não acredito. Então, se você não acredita na Bíblia, eu sinto muito, eu não vou evangelizar para você, porque em vão faço isso. Agora, se você acredita que a Bíblia é um livro sagrado e que isso aqui é uma verdade, a boca de Deus, aqui na Bíblia a gente tem várias passagens onde diz que quem não vai herdar o reino do céu. Queridos, é confrontar pecado. Porque, queridos, Jesus está voltando. Nós não temos tempo mais de ficar amassejando o ego. Irmão. Não, querido. Irmão, pecado não dá. Muda de vida. Organiza a sua vida. Queridos, não dá mais tempo. Porque se você ficar insistindo, indo com jeitinho, com delicadeza, 3 meses, você vai deixar de evangelizar para muitas pessoas. E outra coisa, abram live. Vão evangelizar nas escolas, nas praças. Monta um time, talvez você tenha uma célula. Queridos, é tempo de ir evangelizar. É tempo de sair às praças. É tempo de sair nas escolas. É tempo de ir evangelizar. Ore, fala, Deus, me dê territórios para evangelizar. Me dê territórios para levar. Vai numa comunidade, leva a palavra de Deus. Leva a palavra de Jesus. Leva o evangelho. E se você levar o evangelho simples,
puro, genuíno, o Senhor vai te respaldar. O exército de anjo vai com você e vai te respaldar. E além disso, o Senhor vai manifestar sinais e maravilhas de forma sobrenatural, tá? Então, queridos, olha, eu quero pedir algo para vocês. Não mude a pregação para agradar ninguém. Não mude o que Jesus pediu para você pregar, para agradar ninguém. Não mude. É esse evangelho que tem que ser pregado nos últimos dias. Que Jesus vai te abençoar, nós sabemos. Que Deus vai abrir uma porta, nós sabemos. Mas tudo depende do nosso processo, da nossa conduta, do nosso posicionamento. Porque senão a porta não abre nunca. Você fica no deserto a vida inteira. Meus queridos, existe uma palavra chamada meritocracia. Se você não faz por merecer, a porta não abre. Se você não faz por merecer, a bênção não chega. Deus trabalha com recompensa. E Ele só faz a figueira florescer na sua vida depois que você provar para Ele que você está findado, enraizado nele. E que você não vai sair dali. Tá bom? Então eu quero que você grave isso hoje que eu estou falando. O Evangelho de Cristo é confrontar, chamar o arrependimento e falar, olha, se você não aceitou Jesus, eu posso aqui orar com você, mas não é só aceitar Jesus, você precisa vir para Cristo, buscando Ele, orando, se arrependendo, é um processo, eu posso te ajudar, tá? Então, queridos, o Evangelho de Cristo é isso, amém? Hoje eu preciso terminar a live um pouquinho mais cedo, tá? Daqui um pouquinho vou mandar para os meus alunos já o PDF da aula de hoje. Está tremenda a aula de hoje. Vocês vão ter, vai ter transferência de unção hoje, tá bom? Ativação dos dons vocais, tá? Então aumenta as suas expectativas. Te espero hoje às 14 horas, tá? Um beijo no seu coração. Você que é solteiro, não fez sua inscrição ainda para a Masterclass dos solteiros, faça. Vai ser dia 8 de fevereiro, são vagas limitadas, amém? Beijo! Um sábado, Shabbat Shalom pra você, um sábado muito abençoado.